Se você não estava dormindo num sono esquisito e alienante, você sabe que nós ainda estamos numa pandemia que começou há quase 2 anos e que mudou tudo. Mudou a forma como a gente ritualiza, mudou a forma como a gente se comunica, afetou os nossos grupos, afetou a nossa religiosidade e agora, vagarosamente, vacinados, a gente pode começar a retomar as nossas vidas. Mas como fazer isso? Como recolher os cacos desses grupos e refazer a nossa vida? É sobre isso que eu quero trazer no vídeo de hoje, algumas reflexões. Olá pessoal, eu sou a Lua Serena, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes para mais um vídeo aqui no meu canal. Aqui é um canal onde a gente trata de bruxaria, paganismo, magia e afins. E se você não me segue lá no Instagram, me segue lá no Instagram. A gente também tem o Instagram do Instituto Mãe Terra, que é a nossa escola. E aqui nessa plataforma também temos um canal do Instituto Mãe Terra, onde a gente divulga vídeos e atividades relacionadas a autoconhecimento e terapias integrativas. E no vídeo de hoje, como eu falei pra vocês, a gente vai conversar um pouquinho sobre esses tempos estranhos que passamos, né? E estamos passando ainda. Então, hoje, especificamente hoje, eu tirei um dia, pelo menos a parte da manhã, acordei bem cedo, tirei a parte da manhã toda para colocar em ordem algumas coisas do Semente Ancestral. Semente Ancestral, para quem não conhece, é um clã de bruxaria e paganismo que fundei junto do Elfo há 12 anos. E foram 12 anos, né? Estão sendo aí 12 anos de muita atividade, de muitos rituais e de muito crescimento e muito fortalecimento da nossa egrégora, a construção de um clã. São 12 anos de existência. E bem curioso, porque em 2020, quando tudo aconteceu pandemicamente, foi o aniversário de 10 anos do Semente, né? E a gente estava preparando uma grande festa e tudo mais. O aniversário do Semente acontece em agosto. Imagina, né? Agosto de 2020, impossível. E aí veio a pandemia e tudo aconteceu e a gente teve que se readequar, né? E nesse período todo foi muito forte para mim uma sensação de que a gente nunca mais seria igual, né? O nosso grupo nunca mais seria igual, as coisas iam mudar muito, e elas mudaram mesmo, elas mudaram bastante nesses 2 anos de pandemia. Durante um bom período a gente fez os rituais online, na verdade a gente fez os rituais cada um na sua casa, e no final da pandemia nós começamos a fazer os rituais online mesmo, via Zoom. E assim, né? Foi interessante porque foi uma possibilidade que se abriu pra gente, porque a gente gosta do ritual pé no chão, a gente gosta do olho no olho, do corpo, né? A gente é pagão, então a gente gosta disso. Por outro lado, foi bastante interessante fazer esses rituais com a tecnologia, né? Com a tecnologia, utilizando essas ferramentas. De maneira nenhuma substitui, mas foi o que a gente pôde fazer. E nesses 2 anos, gente, eu notei assim uma explosão de crises dentro do nosso clã, dentro da nossa família espiritual, por conta das pessoas estarem em crise, do mundo estar em crise, dos mundos estarem em crise, né? E foi muito forte tudo isso e muito doloroso. Então, assim, quem não estava fazendo terapia ainda foi obrigado a ir para terapia, né? Não teve jeito. Então, o que foi realmente assim fundamental para que as pessoas pudessem se manter firme, né? Mas foi bastante difícil esse período todo. Eu acredito que para vocês também foi difícil tudo isso, né? Tudo que passamos. E agora a gente está retomando as nossas atividades. Então, nosso primeiro ritual de retomada presencial foi o solstício de verão. Nós rodamos pelo sul. Então foi o solstício de verão, foi em dezembro de 2021, que foi numa chácara e foi muito gostoso poder celebrar. Foi numa chácara que a gente já celebrava antes, né? Antes da pandemia. Então foi muito gostoso. Depois a gente teve então agora o outro ritual agora em fevereiro, que foi aqui na minha casa. Mas ainda naquela situação, né? Máscara, muitas pessoas não podendo vir. Então pessoas com sintomas gripais não podem participar. Enfim, qualquer coisa a gente, né, tem que readequar. Isso é bastante difícil, né? Então, eu pensei em algumas questões hoje, tirando o dia para colocar as coisas em ordem, conversando com o pessoal, principalmente com os iniciados, que era para quem eu estava mais devendo. Eu conversei muito com eles sobre
é importante nesse período de retomada que a gente tenha disciplina para voltar, porque a gente fica meio que mal acostumado em algumas coisas, né? Então é importante a gente voltar com a disciplina. Porém, a gente não pode também, na minha percepção, voltar de uma forma muito ditatorial, né? Assim, aliás, assim, o ditatorial não deve existir em grupo nenhum, né? Mas o que eu quero dizer é que a gente não pode impor algumas coisas que eram possíveis de serem impostas antes da pandemia, com relação à disciplina, com relação à presença, com relação a certos prazos. Acho que a gente precisa dar uma flexibilizada. Durante a pandemia eu flexibilizei muito. Porém agora a gente está entrando numa fase de retomada gradual das coisas. Então assim, tem algumas coisas que eram flexibilizadas durante a pandemia que não dá para serem flexibilizadas agora. E tem coisas que não eram flexibilizadas antes da pandemia que não podem ser flexibilizadas agora, né? Então, é um trabalho que a gente tem que fazer de entender cada momento. Então, uma coisa era o nosso grupo antes da pandemia, outra coisa era a dinâmica do nosso grupo durante a pandemia, e embora a gente ainda esteja em pandemia, a dinâmica atual é uma dinâmica que não é igual o durante a pandemia e o de antes, é uma outra realidade. E a gente tem que se adequar a essas novas realidades, essas novas questões, essas novas dinâmicas, muitas vezes é bem difícil. Então, na minha percepção, é importantíssimo que se tenha diálogo, é muito importante que se você é líder de um grupo, nesse momento você reúna suas forças, você trate de reunir os seus cacos, entendeu? E cole esses cacos e bora pra luta. Por quê? Porque as lideranças dos grupos, que também são humanas, né? Não tem nenhuma deusa encarnada, que nenhum deus encarnado, tudo gente igual, também tiveram suas questões, né? Então, esses dias eu conversei com o pessoal, falei, gente, como vocês acham que eu me sentia, né? Nós temos períodos que a gente chama de cartas de cura, que a gente conversa, que a gente traz nossas dores, nossas questões, tem um momento muito de acolhimento e tal, um lugar seguro pra gente chorar as pitangas, e ouvir palavras de consolo e carinho. E eu falei, gente, como vocês acham que eu fiquei nesse período em que eu tinha que ouvir vocês, claro, e eu queria mesmo ouvir vocês, e eu tinha que falar alguma palavra de esperança, eu tinha que trazer alguma questão que ajudasse vocês a sair, né, de alguma situação ruim aí, de pensamentos e tudo mais. Só que ao mesmo tempo, eu também estava lidando com tudo isso, né? 2021 foi um ano super difícil para mim, né? Assim, eu perdi 3 pessoas muito amadas na minha vida, uma filha espiritual, uma amiga de mais de 20 anos e a minha segunda mãe, que é a minha mãe espiritual, que é a minha sogra. Né? E isso fora outras coisas que foram acontecendo no decorrer do ano. Meu pai teve um AVC, 2 AVCs. Então assim, não foi um ano fácil, foi um ano muito difícil, muito doloroso para mim, como foi para todos nós. Só que quando a gente é líder de um grupo, quando a gente tem esse papel de guiança, esse papel de cuidado, esse papel de orientação, é esperado da gente que a gente, né, não que a gente seja super forte o tempo todo, mas que a gente possa ter uma palavra de consolo. Eu acho que eu consegui no decorrer da nossa jornada aí, de 2 anos de pandemia. Mas eu não vou dizer para vocês que não foi difícil, foi extremamente difícil, foi doloroso, foi dilacerante, foi desesperador, foi amedrontador. Eu não sabia o que ia acontecer. Eu tinha medo do que ia acontecer, né, se a gente ia conseguir sobreviver. E assim, é uma guerra, né? Me senti, sei lá, numa guerra mesmo, e hoje eu me sinto recolhendo os cacos de tudo isso, sabe? E procurando reconstruir, até me emociona, porque, nossa gente, o que foi ficando pelo caminho da gente, né? Bom, o que foi ficando porque teve que ficar. E o que se manteve com a gente, eu sempre penso que o que é verdadeiro se mantém, permanece com a gente. Então eu acredito muito que agora é a hora da gente lamber as nossas feridas, recomeçar, trazer um pouco mais realmente de disciplina para as nossas vidas, mais organização, mais diligência, mantendo a terapia em dia, mas acolhendo também, né? Ouvindo tudo que aconteceu com essas pessoas.
com as nossas pessoas, vocês com as suas pessoas, no decorrer desses 2 anos. Não foi fácil, não foi nada fácil. Um pouquinho antes da pandemia, em fevereiro ou janeiro de 2020, um pouquinho antes mesmo, a gente teve um ritual de iniciados, e nesse ritual uma divindade pediu que a gente dançasse sobre os alimentos, sem pisar, obviamente, né? E enquanto a gente dançava, essa divindade foi falando pra gente sobre o prazer de estar vivo, sobre a gente ter prazer de estar ali naquele momento único. E aí eu me lembro direitinho das palavras dessa divindade. Ela disse: aproveita, dança o fato de você ser corpo, porque pode ser a última vez que você está nesse ritual, pode ser a última vez que você vai encontrar comigo, pode ser a última vez que você vai dançar morando nesse corpo. E aquilo foi muito forte para mim. E como eu fiquei com medo durante todos esses 2 anos de pandemia, como eu fiquei com medo, gente, de ter sido a última vez que a gente dançou com aquela divindade, né? Mas não foi. Porque em janeiro desse ano, de 2022, nós pudemos dançar novamente com essa divindade. E eu sou muito grata por isso e queria partilhar esses pensamentos com vocês. Eu desejo que vocês tenham passado bem, que vocês possam lamber as feridas de vocês, reconstruir a casa de vocês, reconstruir a força de vocês, reconstruir a fé de vocês, porque eu sei que tudo isso se abalou nesses 2 anos, e dizer que a gente tá junto. E é isso. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.